Olá, boa noite, prezados irmãos que aqui estão presentes e também aqueles que estão a assistir ao culto pelo modo online. É para nós um privilégio, enquanto militares evangélicos de Portugal, estar a participar num culto integrado na Semana Universal de Oração e por isso mesmo também quero expressar que é um privilégio a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Campo de Ourique ter nos cedido as instalações e com as suas infraestruturas e também com o Grupo de Louvor para podermos ter esta participação. Muito obrigado. Antes de ouvirmos um cântico, eu gostaria então de curvássemos as nossas cabeças e pedíssemos a direção de Deus para os trabalhos desta noite. Pai, nós te agradecemos por aquilo que tu és, porque tu és o Senhor soberano. Em tempos difíceis como este, como o do Covid, nós sabemos que tu estás sob o controle. Mas queres também que nós falemos contigo, que comuniquemos contigo, que nos relacionemos contigo. E hoje aqui estamos também para uma celebração através da oração, podermos falar, poder ouvir a tua palavra. E por isso nós te pedimos para que sejas tu a dirigir esta reunião, para que seja o teu Espírito Santo a trabalhar e não seja aquilo que temos planeado ou as coisas que estão na nossa cabeça, mas sim que sejas tu com o teu Espírito Santo a trabalhar cada detalhe. Muito obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então agora vamos ouvir um primeiro cântico da Igreja anfitriã deste nosso culto.
Próximo slide, sim. O próximo slide a seguir é este. Ok. Gostaria, para quem está em casa, porque os que estão aqui presentes creio que conhecem bem os militares evangélicos, e sem gastar muito tempo, gostaria de dizer que nós somos os militares evangélicos e o nosso ministério tem a ver com a nossa profissão. Somos cristãos e membros das Forças Armadas, servimos nas Forças Armadas e nas Forças de Segurança. Esse é o nosso contexto. Na prática, aquilo que nos preocupamos é com a assistência espiritual em contexto da nossa profissão. Então, para não gastar muitas palavras, eu arriscava a dizer que a nossa visão se poderia reduzir a quase em 4 letras. VIR. E o que é que isto significa? O V, viver a fé cristã com integridade. O I é ser uma influência no lugar onde tu estás. O R é refletir a perspectiva cristã no exercício da profissão militar ou policial, para que não haja conflito entre o que é a minha profissão e o que é a minha fé cristã. E constantemente devemos renovar o nosso entendimento para que possamos ser simultaneamente um cristão exemplar e simultaneamente, repito, ser também um excelente profissional. E acho que consigo traduzir muito rapidamente o que são os MEP. Ia dar a palavra ao nosso irmão, pastor Josué da Ponte, que vai nos falar sobre, creio que a Semana Universal de Oração. Onde é que está? Para cá. Graça e paz do Nosso Senhor, em nome da Aliança Evangélica, queremos dar uma palavra de gratidão a todas as forças de segurança, militares, que verdadeiramente têm trabalhado durante este tempo de uma forma, talvez como nunca antes, para termos uma vida tranquila, mas também estamos muito gratos por aqueles que fazem da sua vida cotidiana também ministério, ministrando a colegas, ministrando a pessoas, ministrando a homens e mulheres que precisam desta esperança que nós temos. Mas falar sobre a Semana Universal de Oração, dado que no final queremos orar também pelos militares, por cada um de vós e aqueles que estão a assistir em casa, mas introduzindo aqui a Semana Universal de Oração. Há mais de 140 anos, sensivelmente, começou as Semanas Universais de Oração por toda a Europa. Aliás, em Portugal, a Aliança Evangélica Portuguesa começou precisamente com um movimento de oração de líderes. Faz este ano 100 anos. 100 anos que alguns líderes de diferentes denominações começaram a se reunir para orarem juntos a Deus. E apesar das suas diferenças, aqui temos diferenças de fardas, não é? Também provavelmente diferentes denominações, mas que estão juntos no mesmo propósito de louvar e exaltar o nome do Senhor. E assim também os líderes há 100 anos começaram a orar juntos. Entretanto, a Aliança Evangélica Portuguesa filiou-se na Aliança Evangélica Europeia, na Aliança Evangélica Mundial, e já a Aliança Evangélica Europeia e Mundial tinha a Semana Universal de Oração, que nós adotámos nos últimos anos como algo que faz parte não apenas do nosso programa anual, do nosso plano de atividades, mas também algo que é tão essencial. E este ano o tema é compromisso com a palavra. E eu estou aqui numa celebração a Jesus Cristo, em que os militares estão a coordenar, e nós somos pessoas de compromissos, não é? Os militares têm que ser pessoas de compromissos. Até têm que ser pessoas de juramento, não é? Juramento. E temos aqui a nossa bandeira portuguesa e também a bandeira do Ministério, e nós somos pessoas de compromissos. E como pessoas de compromissos, temos
um compromisso com a nossa sociedade, com a nossa nação, com os nossos superiores, mas acima de tudo temos um compromisso como Deus, como cristãos, um compromisso com Deus e com a sua palavra. E é isso que nós queremos ao longo desta semana de oração. Eu sei que alguém irá depois ler o dia de hoje, mas vou só citar um versículo em Salmos 19, ou melhor, são 3 versículos, Salmo 19, 7 a 10, que diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Então no Salmo 19, 7 a 10, nós encontramos estas palavras. E é um texto extraordinário. Alguém chamou, C.S. Lewis chamava que este era o texto mais bonito do mundo. E o rei Davi aqui celebra quão bom e quão maravilhosa é a lei de Deus, a palavra de Deus. E que alegria para nós é nós termos a palavra. Portugal também é dos países que tem a palavra na sua língua nativa há mais tempo, não é? Há cerca de 500 anos que aquele homem de Deus saiu e traduziu, apesar de todas as oposições, a palavra para o vernáculo, para a língua do povo, e nós podemos tê-la. Eu sei que os militares, inclusive, têm uma Bíblia, uma edição militar, que oferecem aos seus colegas e aos seus companheiros. Então, nesta semana de oração, nós oramos num aspecto da Bíblia. Ontem nós oramos no aspecto de ler a palavra e o nosso compromisso com ler a palavra, e hoje é interessante porque o tema tem tudo a ver, é viver a palavra. E não deve ser fácil, mas ao mesmo tempo é um compromisso que nós temos, viver a palavra. Viver a palavra onde trabalhamos, onde nós damos no nosso dia-a-dia, viver a palavra e torná-la também viva nas nossas vidas, demonstrando com o nosso viver, com o nosso comportamento, a santa palavra do Senhor. Então, todos aqueles que nos estão a assistir, através das páginas da Aliança Evangélica, através do Zoom dos militares, quero-vos dizer que nesta noite nós estamos verdadeiramente felizes por podermos nos juntar com este ministério tão importante em Portugal, que é um parceiro da Aliança, e nós encontramos regularmente porque usamos as mesmas instalações como sede, e ali estamos juntos a fazer alguma coisa para esta nação. E no final eu quero orar, mas esta semana eu recebi a notícia de alguém que eu conheci quando era criança e que infelizmente pôs termo à vida, sendo ele um militar, há poucos dias atrás, depois de uma grande depressão. Sabemos que estes dias não são dias fáceis que estamos a viver, e nós precisamos de viver a palavra, segurar e saber que a palavra é o nosso firme fundamento, esta rocha, que mesmo que venham as tempestades, e os últimos anos, este ano que passou, o início tem sido dias de grande tempestade, mas como nós estamos fundamentados na palavra, os nossos fundamentos na palavra, as nossas raízes, não é, na palavra, nós aguentamos toda esta tempestade. Que Deus os abençoe, todos vós que não têm um manual, que certamente já viram, está aí precisamente no título, basta fazer o download, leiam connosco mais à frente, alguém dos militares irá a continuar e também neste dia, porque o tema é muito interessante, viver a palavra. Então que Deus os abençoe, muito obrigado por se associarem a nós na Semana Universal de Oração. Ao grupo dos militares que vai agora cantar um hino, e viver a palavra é uma guerra. Viver a palavra parece que é simples, mas é uma guerra constante. E o coro que vamos agora ouvir, a melodia que vamos agora ouvir é Os Guerreiros se Preparam. E depois dos Guerreiros se Preparam, nós vamos ter a oportunidade de ouvir a mensagem, sendo que depois o nosso irmão Ramalho orará para que Deus unja o nosso irmão Jorge Raposo na pregação. Então, vamos ouvir Os Guerreiros se Preparam, e que nós sejamos conscientes mesmo que nos tempos atuais a guerra espiritual é bastante grande. E ouvimos recentemente, como disse o irmão Josué da Ponte, um irmão nosso que pôs termo à vida. Complica um pouco o nosso pensamento, mas só Deus sabe o que acontece. Somos guerreiros e temos que nos preparar para a guerra.
nas promessas de Jesus. Aleluia, louvamos o teu nome, Senhor. Estamos gratos. Tu és eternamente bom, Senhor. As tuas misericórdias renovam-se a cada dia, a cada manhã. E por isso te agradecemos por este momento que estamos aqui, reunidos como o corpo de Cristo, nesta nação, Senhor. Aqui onde a placa és tu, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por este tempo que estamos aqui, ó Deus, e que possa escutar a oração que é feita, o clamor que é levantado neste lugar, porque queremos ver esta nação salva e ganha para ti, Senhor. Usa agora o teu filho, Jorge Raposo, Senhor. Usa, ó Pai, que o teu Espírito se mova agora. Toca-o conforme tu quiseres falar, que os nossos ouvidos estejam bem atentos à tua palavra nesta hora. Agradecemos-te por tudo e exaltamos-te no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Aleluia. Os soldados hoje estão muito obedientes, estão a cumprir as ordens com rigor, com precisão e competentemente. Muito bem, agora podem sentar-se, está bem? Amém. Eu dei à mensagem de hoje o título Viver a palavra hoje entre a saudade e a esperança. Andei às voltas, mas chegámos aqui. E agora vou acrescentar algo do hino que acabámos de cantar. Viver a palavra hoje entre a saudade e a esperança, firmes nas promessas de Jesus. Ou seja, comprometidos com a sua palavra, comprometidos com lê-la, comprometidos com vivê-la. Porque, de facto, as pessoas à nossa volta podem não ler a Bíblia. Às vezes nós oferecemos Novos Testamentos camuflados map, alguns leem-nos, outros não os leem, outros até vão para o caixote, mas de certeza que as pessoas à nossa volta vão ler as nossas vidas. E nós, como cristãos e militares, como já foi dito nesta noite, temos percebido que quando Deus nos dirige a fazer algo pelo nosso próprio próximo, pela nossa sociedade, quer seja individual, quer como associação, logo mais se levantam obstáculos e oposição. E é por isso que precisamos ficar firmes nas promessas de Jesus. Nós vamos ler, para começar, 3 versículos da palavra escrita de Deus, a Bíblia, onde nós encontramos palavras de Jesus e palavras também acerca de Jesus, a palavra viva. Em Mateus capítulo 24, versículo 35, diz o seguinte, palavras de Jesus, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Em João capítulo 14, versículo 23, novamente palavras de Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Por fim, uma palavra, uma citação acerca de Jesus em Hebreus capítulo 13, versículo 8. E nós vamos dizer todos juntos, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. E vamos reafirmar, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isto é uma promessa de Jesus, na qual nós temos que ficar firmes. Estava a pensar e a ler que a palavra do ano para 2020, uma iniciativa da Porto Editor, é saudade. Apesar de estar a concorrer com palavras como confinamento, Covid-19, pandemia e vejam lá, até zaragatoa, mas porque provavelmente as pessoas estejam apercebidas que nada vai voltar a ser como antes da pandemia, a maioria escolheu a palavra saudade. Até saudade de coisas que ontem estes votantes não valorizavam por considerá-las um dado adquirido. Saudade. Também a semana passada, e face ao crescimento do número diário de infectados superiores a 10 mil, o Primeiro-Ministro
anunciou o agravamento das medidas de combate à pandemia, que são as que vigoram hoje, sendo que amanhã vai decorrer no Infarmed uma reunião para reanalisar a situação. António Costa afirmou ainda o seguinte: resta-nos a esperança de que estes números sejam apenas um ajustamento e não configurem uma tendência, porque senão teremos de endurecer as medidas. Esta declaração remete-nos para o futuro. A esperança permite-nos viver o presente, o hoje, olhando para o futuro. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o mesmo no futuro, eternamente. Aqueles que estão online podem dizer amém e aqueles que estão presencialmente também podem dizer amém. E eu creio que o desafio que se nos coloca é como viver a palavra de Deus hoje, à luz dos ensinamentos do passado, iluminados e motivados pela esperança. Mas para vencer este desafio, nós temos apenas uma única alternativa: Jesus. Quer no passado, quer no presente, quer no amanhã, Jesus é a solução. E Jesus, um pouco antes da sua morte, ele disse aos discípulos do primeiro século: assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos-la tirará. Esta promessa incrível na qual os discípulos ficaram firmes, assegurou-lhes o direito de viver o presente com esperança e alegria. Porque esta alegria resulta não das circunstâncias, mas de uma visão do futuro. Ou seja, a alegria que começou com a primeira vinda de Cristo ao mundo, que nós celebramos no Natal, será completa, será perfeita, quando Jesus vier em glória na sua segunda vinda, no futuro, e continuará por toda a eternidade. Mas este verso que Jesus diz que vocês agora tendes tristeza, mas outras vezes vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos-la tirará. Jesus estava a falar também com aquele grupo de discípulos do primeiro século, e eu acredito que este verso aponta também para a aparição de Jesus ressuscitado aos seus discípulos. E que foi isto que lhes permitiu viver a alegria de Jesus no meio das perseguições e das lutas. Mas esta alegria, eu acredito que pode e deve cumprir-se ainda hoje em nós. Porque afinal Jesus estendeu esta promessa às gerações vindouras dos discípulos. Não sei se tu és um discípulo, mas Jesus disse aos discípulos que haveriam de vir: bem-aventurados os que não viram e creram. Será que tu crês nesta noite? Então tu és bem-aventurado. Aleluia. Eu reitero que o grande desafio que se nos coloca é como viver a palavra de Deus hoje, à luz dos ensinamentos do passado e motivados por uma esperança. Com Jesus, nós não permitimos que o passado, que a saudade nos impeça de viver a palavra hoje. Mas com Jesus, nós também não vamos deixar que um futurismo exacerbado nos desvie do cumprimento da missão hoje. Nós precisamos de cumprir a missão hoje. Jesus ainda em João, é citado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, Jesus disse também aos discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Viremos e faremos nele morada. Eu desejo referir muito rapidamente um conceito teológico do bispo francês Bernard de Claraval do século XII. Vejam lá o que é que eu vou inventar. Este conceito ele chamou adventus médios, que expressa o seguinte: nós só conseguiremos viver a palavra de Deus no nosso hoje, e o hoje deste senhor era o século XII, também havia problemas no século XII. Só conseguiremos viver a palavra de hoje, isto é, o hoje é aquele período nas nossas vidas e na igreja que medeia entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Nós só conseguiremos viver a palavra hoje com a ajuda do Espírito Santo.
E a promessa neste versículo expressa aquilo que nós podemos chamar a vida intermédia de Jesus aos nossos corações. Entre a primeira vinda de Jesus e a sua segunda vinda em glória, Jesus vem aos nossos corações através do Espírito Santo. Não sei se tu podes dar glória a Jesus, mas eu estou contente por isso. O Pai enviou o Filho. O Filho enviou o Espírito. Mas a história não termina aqui. Jesus surpreendeu-os com mais uma declaração extraordinária. Capítulo 20 do Evangelho de João, versículos 21 e 22. Jesus disse-lhes: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu também te envio. E tendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Eu acredito que todos nós, aqui nesta noite e online, a maioria de nós já recebemos este Espírito Santo. Mas estas palavras de Jesus, o que é que nós vamos fazer com elas? Ou vamos ignorá-las, ou vamos levá-las a sério. Não existe meio termo. Ou vamos comprometer-nos com esta palavra, ou vamos ignorá-las. Ou somos discípulos, ou somos meramente uma parte da multidão que segue Jesus de longe. Que tipo de cristão sou eu? Conformado, egocêntrico, mais preocupado em saber como é que Deus pode melhorar a minha vida do que me pôr à sua disposição para cumprir os seus propósitos? Descomprometido, que procura usar Deus em seu favor e não colocar-se no altar do Senhor para que Ele o use como Ele quer? Não. Diferentemente, os cristãos inconformados, os cristãos cristocêntricos, os cristãos comprometidos, os discípulos, sabem que foram salvos para servir. E por isso estão empolgados com o privilégio de ser usados por Deus. Estás tu empolgado? Eu não sei que tipo de cristão tens sido. Sei um pouco que tipo de cristão eu tenho sido, mas a pergunta nesta noite é: que tipo de cristão queres ser? Jesus, quando disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, ele queria dizer mesmo tudo isso. Os recursos dos primeiros discípulos eram exíguos: umas sandálias, uns burrinhos, uns barquinhos, umas cartas não de correio verde, como aquelas que nós enviamos os boletins de MEP, mas talvez correio caracol, não sei, naquela altura. Mas eles cumpriram a ordem do general Jesus. E por isso é que o Evangelho chegou à Península Ibérica, por isso é que o Evangelho chegou ao bairro de Campo de Ourique, por isso é que o Evangelho chegou às Forças Armadas e às Forças de Segurança. Afinal, chegou a todos os segmentos da sociedade. Pensemos nos recursos que nós temos hoje e as nossas oportunidades são ilimitadas. Podemos atravessar o oceano em poucas horas e regressar no mesmo dia, ainda ir comer um cozido à portuguesa na casa do Major Ramalho ou do Pastor Gracindo. No mesmo dia. O mundo está na extensão da nossa mão, num smartphone. Há quem diga até que as crianças já nascem com um aparelho na ponta das mãos. Quase todas as nacionalidades estão presentes em metrópoles como Lisboa e Porto. A verdade é que não temos desculpa para viver conformados e descomprometidos. Entretanto, o Espírito Santo, que veio morar no nosso coração, Ele quer nos guiar a cada dia. Apesar da pandemia, Deus não está confinado. E a sua palavra também não está confinada. Olha, eu preciso renovar a minha mentalidade, não sei se é contigo. Mudar do pensamento autocentrado para o pensamento centrado nos outros. Criar o hábito de depender do Espírito Santo para perceber a necessidade daqueles que não conhecem a Deus. Orar silenciosamente por eles. Pai, ajuda-me a perceber o que impede esta pessoa de conhecer.
E ainda mais, o que é que mais eu posso fazer por ela, Senhor? Será que ela precisa de salvação? Será que ela precisa de alguma ajuda a nível social ou outra? Sim. Apesar do possível confinamento geral a partir da próxima quinta-feira, Deus não está confinado. Ele ainda te pode revelar o aflito que está contigo numa fila de supermercado. Ele ainda te pode falar acerca de um amigo doente a centenas de quilómetros de distância. Ele pode dar-te a palavra certa para um camarada, para um colega, para tu lhe poderes dizer ao telefone, através de uma mensagem, no escritório, na sala de aulas, através de um Zoom meeting. Deus não está confinado. A missão de Deus não está confinada e a nossa também não. E a dos MEP também não. E da igreja também não. Não há restrições quanto a agradecer pelas coisas simples do dia a dia. Ficar depois de uma reunião chata e prolongada a ouvir um colega ou a explicar os porquês da nossa fé em Jesus. Convidar alguém para uma reunião online dos MEP ou da igreja. Telefonar a um idoso confinado, etc, etc, etc. Podemos estar limitados quanto a reuniões presenciais, nos nossos templos. Por exemplo, na minha função enquanto capelão no Hospital das Forças Armadas, também enfrento restrições e multas. Por exemplo, quanto a visitas a enfermarias. Mas nós ainda somos o povo de Deus e ainda temos uma missão. E não menos importante, irmãos, eu quero referir aqui, estamos quase a terminar, também não existe confinamento para a oração. Se não existe confinamento para a palavra, não existe confinamento para a oração. Sim, nem sempre podemos orar presencialmente com os amigos, com os familiares, com os vizinhos. Nem sempre podemos impor as mãos, ungir com óleo. Mas será que os ouvidos do Senhor não estão abertos ainda? Será que Ele não nos consegue ouvir através da máscara ou através da viseira? Será que o seu braço ficou mais curto? Será que há algum lugar que esteja barrado ao agir do Espírito Santo de Deus? Ele não fala ainda pela sua palavra? E nas nossas provações, problemas, como já ouvimos hoje, não é verdade que o caminho mais rápido para a esperança é de joelhos? Digam-me lá, sim ou não? Não, não há confinamento nem da graça admirável de Jesus, nem restrições no acesso ao Pai e ao seu amor sem igual. Não há nenhum confinamento em Jesus, nem o mínimo bloqueio ao Espírito Santo. Ontem, hoje, eternamente. Vou terminar com alguns dados que comprovam o que afirmo. O aplicativo de leitura da Bíblia YouVersion publicou muito recentemente o relatório com as estatísticas de 2020, mostrando que houve mais do que 52 milhões de instalações da aplicação e 500 milhões de versículos compartilhados. Os maiores números alguma vez registados na história deste aplicativo. O aplicativo registrou também 22,4 milhões de instalações da app da Bíblia para crianças. Mais de 1,4 bilhão de dias de planos de leitura concluídos e mais de 7,5 bilhões de capítulos da Bíblia em áudio reproduzidos, além de 99 milhões de vídeos visualizados. Glória a Deus. O fundador da aplicação YouVersion, Bobby Grunewald, eu peço desculpa ao Bobby se eu não pronunciei bem o seu apelido, não sei se ele está a ver o culto dos MEP, mas ele disse o seguinte: em meio às dificuldades, as pessoas continuam a buscar a Deus e a recorrer à Bíblia em busca de força, paz e esperança. E ele destacou que, embora 2020 seja um ano que muitos dizem que gostariam de esquecer, nós, diz ele, e nós também aqui nesta noite, nós o vemos como um ano para lembrar como Deus usou a app da Bíblia para ajudar tantas pessoas que procuram respostas.
E nós queremos lembrar 2020 como um ano em que Deus usou a Bíblia para ajudar pessoas. E vai continuar a usar. Queridos irmãos e amigos, termino. Sejamos nós também uma app humana disponível aos outros. Vivamos a palavra hoje, entre a saudade e a esperança, firmados nas promessas de Jesus. Eu vou orar enquanto convido o grupo de louvor para subir. Nós vamos inclinar as nossas cabeças. E eu vou orar. Bendito o Espírito de Deus. Eu peço que assumas a responsabilidade de fechares diante de nós toda e qualquer porta que não tenha sido aberta por ti. Faz-nos ouvir a tua voz suave a guiar-nos ou a alertar-nos cada vez que nos desviemos do teu caminho. Te louvamos porque tu tens as chaves e quando abres, ninguém fecha. E quando fechas, ninguém abre. Te adoramos porque grande és tu. E como teu povo declaramos em unidade, grande é o nosso Deus. Amém. Deus vos abençoe. Trema a sua voz, trema a sua voz. Grande é nosso Deus, canta grande é nosso Deus, e o mundo saberá. Grande é nosso Deus. O princípio e o fim. Deus triuno és tu, o Pai, o Espírito e Jesus o Cordeiro, Jesus o Cordeiro. Grande é nosso Deus, canta grande
Mais uma vez, obrigado pela vossa participação, ainda terão mais uma. Vamos agora ouvir o nosso irmão Capelas, que vai tomar como referência o texto que servia de base ao tema de hoje, e que é a parábola do samaritano. E depois, logo a seguir ao irmão Capelas, eu pedia também à irmã Sandra para ter uma oração sobre um tópico especial da parábola do samaritano. E a seguir à nossa irmã Sandra, vamos ver um vídeo de um dos nossos que está no Afeganistão, em missão, para ver o quanto a palavra também para ele significa. Boa noite, irmãos. Como já ouvimos hoje, que o tema desta noite é viver a palavra. E tendo como texto base para as nossas orações, que está em Lucas, capítulo 10, versículo 25 e 37, e também neste texto permitem-me resumir a leitura do texto, que é a parábola do bom samaritano. E diz assim a palavra do Senhor. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. E ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Então Jesus contou uma parábola que envolvia um viajante vítima de um assalto e de 3 potenciais ajudadores: um samaritano, um sacerdote e um levita, em que só o samaritano fez algo. No final, Jesus perguntou: Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: Você o faz, vá e faz o mesmo. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, eu acredito no Teu poder divino, que pode ser realizado através até de pequenas coisas, que deixasses ao nosso alcance. Não me deixes ser cego às necessidades humanas à minha volta. Se for necessário, me dares coragem para procurar justiça, para ir contra a maré. Dá-me, Senhor, essa força. Eu quero ser corajoso com a coragem que me podes dar. Obrigado pelo exemplo que nos dás através da Escritura do bom samaritano. E que todos nós possamos seguir este exemplo. Abre os nossos olhos e os nossos corações para nos tornarmos mais sensíveis às necessidades humanas que se cruzam na nossa estrada da vida, que no dia a dia percorremos. Que o Teu Espírito Santo nos dê compaixão e nos faça agir. Eu e os meus irmãos, de certo, nos queremos esforçar para fazer crescer o Teu reino aqui na terra. Ajuda-nos a oferecer a Tua esperança, levar o Teu amor à Tua salvação àqueles que mais precisam e procurar a Tua justiça juntos. Tudo Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
mas não vai conseguir. Amém. Amém. Paz do Senhor para todos os irmãos. Nós vamos então, nesta noite, orar. Também é para isso que estamos aqui. Amém. E o meu tópico de oração é por necessidades, não só espirituais. Afinal, quais são as verdadeiras necessidades dos que nos rodeiam? Devemos conhecê-las. Precisamos de estar conscientes dos relacionamentos que devemos criar e também do custo pessoal que eventualmente podemos ter de pagar para sermos estes bons samaritanos que acabamos de ouvir. Amém? Vamos orar então. Paizinho querido, Paizinho amado, Deus das nossas vidas, nós te queremos agradecer, Senhor, nesta noite, esta oportunidade de estarmos aqui na tua presença, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, quão bom tu tens sido para nós, Senhor, a misericórdia que tu tiveste para connosco, Senhor, mesmo sem nós merecermos, Paizinho. Nesta noite, Senhor, nós queremos interceder, nós queremos te pedir, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a ser misericordiosos como tu és connosco, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a perdoar, Senhor, como tu nos tens perdoado, Senhor, vezes sem conta, Pai. Senhor, ajuda-nos a estar despertos, Senhor, para as necessidades daqueles que nos rodeiam, Senhor. Não só no nosso meio militar, muito importante, Senhor, muito sem abertura, Pai, mas na nossa vida, Senhor, com aqueles que estão à nossa volta, Pai. Dá-nos sabedoria, dá-nos ousadia, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos possa falar, Senhor, nos possa informar, Senhor, nos possa dar a visão, Pai, das necessidades daqueles que estão à nossa volta, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque sabemos que não nos deixas só, Senhor. Sabemos que estás sempre connosco, Senhor, e nós queremos passar esse conhecimento àqueles que estão à nossa volta, Senhor, àqueles que ainda não te conhecem, Senhor, que tu nos possas usar a cada dia, Senhor, cada vez mais e mais neste tempo difícil, neste tempo de provação, em que tantos estão sedentos de ti, Senhor, e às vezes não estamos a conseguir alcançá-los, Pai. Nós te pedimos, Senhor, por todos estes assuntos e te agradecemos desde já por aquilo que tu vais fazer nas nossas vidas e com as nossas vidas, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Estou em missão no Afeganistão. Então, como é que a vida militar e aquilo que eu faço poderá estar interligado com aquilo que Deus tem para mim? Portanto, sendo eu médico e sendo o meio militar um meio com grandes carências a nível espiritual, eu acredito que nós cristãos temos um papel ativo em espalhar a boa nova da palavra e também, acima de tudo, ser uma diferença e ser uma luz neste meio, especialmente como médico, que poderei ter que intervir em situações de extrema necessidade e de emergência. Portanto, creio que estou num local e estou com uma função privilegiada para poder ser uma luz neste meio. E, portanto, qual é a importância que a Bíblia tem quando uma pessoa está assim em missão? Portanto, acabamos por estar longe daquilo que costuma ser a nossa comunidade, daquilo que é a nossa família, e a Bíblia acaba por ser um conforto e um consolo muito grande, porque podemos recorrer a ela todos os dias, naqueles momentos em que estamos mais em baixo, naqueles momentos em que temos alguma discórdia com o comando ou alguma situação que nos anda a perturbar mais ou a estressar mais. A Bíblia, de facto, é uma fonte de consolo e de conforto muito grande. Um privilégio poder pegar na Bíblia e ler diretamente da fonte que é a Bíblia. A missão também é muito importante, o apoio da família. Se já em Portugal o apoio da família é fundamental, então a missão é muito importante do nosso lado sentir o apoio da nossa família, sentir que, acima de tudo, que não estão demasiado preocupados, mas de facto o apoio que a família nos dá é imprescindível, porque é um dos pilares para um militar estar tranquilo aqui em teatro de operações, porque se sabemos que a nossa família não está bem, não vai ser fácil, não vai ser uma missão fácil. Contar com o apoio deles, contar com as orações é extremamente importante. E também muito importante, e tendo em conta
a experiência que eles já tiveram. Poderão não ter vivido as mesmas coisas, ter estado na mesma missão, mas o facto de também já terem estado em missões, o facto de serem militares e perceberem as cargas, perceberem as lutas por quais nós passamos, os MEP acabam por também ser muito importantes para os militares que estão destacados, porque dão mesmo um apoio emocional e espiritual muito grande. Portanto, agora com as tecnologias permite-nos fazer videochamadas e são tempos muito bons em que existe partilha da palavra, existe partilha de experiências e testemunhos, e ouvir pessoas mais experientes em algumas alturas acaba por ser muito valioso, porque a experiência, uma pessoa aprende com eles e há sempre alguma lição que podemos tirar, e pronto, depois conseguem fazer ali o concílio entre a palavra e aquilo que é a vida militar. Portanto, eles já estão dentro daquilo que é a vida militar. Todos mais uma vez, boa noite. É uma bênção estarmos aqui para servir a Deus nesta noite, como tem sido a panagem de militares MEP, por este testemunho maravilhoso que ouvimos do Emanuel, e oramos para que Deus o ponha, continue a guardar e a suster lá no Afeganistão. Deus está servindo a Portugal e também servindo a Deus de alguma maneira. Então, o meu tópico de oração nesta noite é sobre vai e faz o mesmo. Isto é o tópico. O Evangelho é computado com ações e atitudes. As pessoas podem não ler a Bíblia, mas leem as nossas vidas. Vai e faz alguma coisa, vai e vive o Evangelho. Noutras palavras, como diz a palavra, também a palavra de Deus, ser o exemplo dos fiéis, que cada um de nós possa ser o exemplo dos fiéis no nosso viver, que será o maior espelho. Eu, na minha vida militar, procurei, e eu creio que os irmãos também estão procurando a cada dia, ser o espelho daquilo que Deus tem feito em vós, para todos os outros que nos rodeiam. E isso é muito importante. Vamos agora orar também, agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Curvemos as nossas cabeças. Paizinho do céu, nós te agradecemos pela tua bondade, a tua fidelidade, por estarmos mais uma vez na tua presença, agradecidos nos nossos corações pela salvação da nossa alma, acima de tudo, e porque nos tens guardado ainda neste tempo também de dificuldade e de pandemia, onde a tua soberana mão nos tem protegido. Nós oramos, Pai, especialmente por aqueles que têm sido atingidos por esta fragilidade deste vírus e que perderam os seus entes queridos e perderam familiares, Senhor, amigos. Senhor, vai consolar aqueles seus familiares ou aqueles que foram, portanto, afetados por esta tragédia. Senhor, conforta e consola os seus corações. Também oramos pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos auxiliares, todos aqueles que estão dedicando, polícias, militares e outras entidades que estão cooperando, Senhor, nesta estratégia de defesa e de cura e de ajuda para o Covid-19, Senhor. Abençoa cada um, fortalece que eles possam continuar fazendo o melhor de si para ajudar a salvar vidas. Também a economia, abençoa e os países, as nações em todo o mundo que estão sofrendo e também as questões sociais que estão envolvidas. Toda esta tragédia, Senhor, põe a tua mão poderosa e libera-nos deste vírus. Em nome de Jesus nós oramos e para a glória tua e nossa bênção. Amém. Se o cego te pode ver e o surdo te pode ouvir, que te te veja, Deus, esta minha
que te ouça eu e que te veja, Deus. Esta minha oração, esta minha oração. Não há, não há, não há amor igual. 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 Me deste vida quando morto estava. Tu me escolheste quando nada era. Tu te importaste quando eu não me importava, pois teu amor é inigualável. Me deste vida quando morto estava. Tu me escolheste quando nada era. Tu te importaste quando eu não me importava, pois teu amor é inigualável. Não há, não há, não há amor igual. 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 Obrigado. O meu tópico de oração é: abro os meus olhos para ver aqueles que outros podem ignorar. Precisamos ser o próximo de alguém, precisamos que o Senhor abra os nossos olhos para ver aqueles que nos rodeiam. Há pouco ouvimos acerca da palavra, da passagem do bom samaritano. Eu creio que todos nós já fomos esse deitado na berma da estrada desta vida e tivemos um próximo. Uns que nos ignoraram, um que foi o nosso próximo que nos falou do Senhor. E nesta vida há muita gente assaltada, e uns com saúde roubada, outros com os seus pertences roubados. Talvez nós não consigamos dar saúde, não conseguimos, mas conseguimos orar. Talvez nós não conseguimos dar certas coisas como a vida, como a paz, mas conseguimos orar. E é para isso que nós precisamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos para aqueles que estão à nossa volta com as necessidades. Vamos orar. Pai, nesta noite nós, em primeiro lugar, queremos pedir-te perdão, Senhor, por aquilo que não temos feito, por aquilo que não temos ouvido, por aquilo que não temos estado despertos, Senhor. Mas tudo isto tem mudado e é sempre tempo de pedir que Tu mudes a nossa vida
e que Tu nos ajudes a abrir os nossos olhos para as necessidades que estão à nossa volta, Senhor, para aqueles que nos rodeiam, para aqueles que precisam de Ti, da Tua palavra, Senhor. Acabámos de cantar que o Teu amor é inigualável e nós fomos, Senhor, abrangidos por Ele. Senhor, ajuda-nos a levar o Teu amor, ajuda-nos a levar a Tua palavra, ajuda-nos, Senhor, a ser a Tua voz, ajuda-nos a ser o Teu toque, Senhor, ajuda-nos a ser o Teu suprimento na vida daqueles que nos rodeiam, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Se o cego te pode ouvir e o surdo se o cego te pode ver e o surdo te pode ouvir, Senhor, nós também Te podemos ver e nós também Te podemos ouvir com aqueles que estão à nossa volta e têm necessidade de Ti, Senhor. Ajuda-nos a ser a Tua mão, ajuda-nos a ser a Tua voz, Senhor. Ajuda-nos a ser o próximo daqueles que têm necessidade e que nos rodeiam, Senhor, porque o Teu Espírito está em nós e Ele conhece e Ele nos capacita. Senhor, Pai, nós oramos nesta noite em nome de Jesus. Amém. Paz, Senhor, todos os irmãos e irmãos. Amém. Graças a Deus por tudo. É um privilégio estar aqui na casa de oração. É sempre bom poder estar aqui com os irmãos reunidos e para juntos também cultuarmos aqui o nome do nosso Senhor. Então, o meu tópico para esta noite é para estarmos disponível para quem tiver dúvidas. Cada cristão é chamado a ouvir. É um bom ponto de partida para ter uma comunicação real com quem está desorientado. Nem sempre o Evangelho se traduz por grandes espetacularidades. Gestos simples de um coração apaixonado por Deus são muito significativos. Simpatia, disponibilidade, humildade, sinceridade e abnegação são apenas recursos que Deus colocou ao teu alcance para dar aos outros. Amém? Curvamos as nossas cabeças. Meu Deus, obrigado por este dia que nos deste, Pai. Obrigado por todas as bênçãos que nos tens dado e por aquela que nos vais conceder, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, também pela oportunidade, pela capacidade que nos dás neste mundo, Pai, para podermos ser sal e luz aqui, Pai. Ó Senhor, obrigado por tudo que tens feito por nós e por aquilo que tu vais fazer, Senhor. Nesta noite especial, Senhor Jesus, peço-te, Senhor Jesus, que nos dês a capacidade, Senhor Jesus, para podermos estar atentos a ouvir o outro, Senhor, estarmos atentos a ouvir as suas aflições, as suas questões, Pai, para que nós possamos estar prontos para os ajudar em tudo aquilo que eles precisam, Pai. Sabemos que são tempos difíceis, Pai, mas quero-te pedir, Senhor, que dês discernimento, Senhor, que nos dês capacidade, Senhor, as nossas forças de segurança, Pai, ao nosso governo, Pai, para que seja feito tudo conforme a Tua vontade, Pai, porque nós nada somos, Senhor. Deixamos tudo entregue a Ti, Senhor. Isso é tudo que eu te peço e, sobretudo, eu te agradeço. Em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Em nome da Aliança Evangélica Portuguesa, agora na função de secretário-geral da Aliança Evangélica Portuguesa, gostaria de convidar aqui a direção dos Militares Evangélicos de Portugal. Ok, então vem aqui o nosso Coronel Freire
que é o presidente desta organização que o Senhor levantou na nossa nação, e nós estamos tão gratos a Deus porque Deus levantou estes homens e mulheres de Deus para serem luz no meio daqueles que nos auxiliam, que nos protegem, que nos guardam e que estão na frente e que são chamados tantas vezes em primeiro lugar. O apóstolo São Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, ele diz: eu peço em primeiro lugar que todos façam a Deus orações, pedidos, súplicas e ações de graças por todos. Orem pelos que governam e por aqueles que exercem autoridade, para podermos viver em paz, sossego, louvando a Deus com dignidade e com todo o respeito. Assim é que deve ser, e esta é a vontade de Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então há aqui uma exortação, há uma ordem. Os militares seguem ordens e nós também somos, de alguma forma, soldados, não é, do reino de Deus, soldados de Jesus Cristo. Ele é o nosso general, o nosso capitão, e Ele nos tem dado esta ordem. E o Espírito Santo diz à Igreja nestes últimos tempos: em primeiro lugar, eu peço que façam a Deus orações, deem graças a Deus, e começamos por dar graças a Deus pelos militares, graças a Deus pelas forças policiais, graças a Deus pela Guarda Nacional Republicana, os 3 ramos da Força Armada, aqueles que trabalham, como acabámos de ouvir, e que estão destacados, talvez através da ONU, através da NATO, seja qual for a situação, damos graças a Deus porque temos portugueses, homens e mulheres, que disseram sim e fizeram um juramento à bandeira, mas têm outro juramento superior, que é a palavra do Senhor e a vontade de Deus. E Deus nos diz para orar pelos que governem e orar pelos que exercem a autoridade. E os militares, as forças policiais, as forças de segurança são as nossas autoridades. Então, eu desafio a cada um que está aí em casa, não sei qual é a câmara que está ligada, esta aqui, desafio a cada um que está então a nos ver, que agora nos levantemos, talvez se está sentado no sofá, se consegue fazer isto, e vamos fazer uma oração. Vamos ficar em pé diante de Deus, assim como os militares ficam tantas vezes em pé, horas e horas, têm uma capacidade que é desenvolvida que nós normalmente não temos. E... Quando estão sentados, estão sentados. Mas também quando podem estar sentados, estão sentados. Mas este momento é um momento de oração. E a arma que o Senhor nos deu é a oração. A oração é uma arma que não tem distâncias, que vence todo o poder, não é? Lá em Efésios 6 fala da armadura, na altura era o equipamento do militar, e fala de todas as peças, o capacete da salvação, saber que estamos salvos, a couraça da justiça, viver uma vida reta, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o escudo da fé. Bom, agora não vou pregar sobre isso, mas depois vem com toda a oração, porque a oração é aquela arma de longo alcance. E nós oramos para que Deus tenha misericórdia da nossa nação e nos proteja as nossas forças militares, as nossas forças policiais, mas proteja também as nossas autoridades, o Ministério que está da Administração Interna, o Ministério da Justiça, todos estes ministérios têm de alguma forma também ligação ao nosso Primeiro-Ministro, ao nosso Presidente da República, que é o Supremo Comandante das Forças Armadas. Oramos também por ele, para que Deus tenha misericórdia, dê sabedoria e, acima de tudo, possa usar. E estes nossos, que podem parecer poucos, mas que é tão importante estarem lá no meio e que trazem uma palavra de esperança. Eu estava a ver, Coronel Freire, o vosso gabinete está sempre cheio de literatura. E também a sair. Não, eu não ia ficar por aí. O nosso irmão quer, aquilo é só o ponto, um pick-up point, não é? de recolha e distribuição. Mas a certa altura alguém chegou lá e disse assim: este gabinete está sempre cheio aqui. Eu digo assim, porque é o gabinete que mais ação tem aqui na Aliança Evangélica. Porque eles recebem grandes carradas de material, mas depois conseguem distribuir como ninguém. E agora calendários foram milhares? Foram 1000, pronto, 1 milhar de calendários que foram distribuídos, com um devocional diário. As Bíblias também foram tantas que têm sido distribuídas, e nós damos graças a Deus. Coronel Freire, muito obrigado pelo seu serviço, pelo seu ministério. E também ao capelão, que tem um papel também muito importante no Hospital das Forças Armadas, ao Jorge Raposo. Obrigado por lembrar. O nosso capelão, acho que tens que vir aqui para a minha esquerda, ao capelão. Já agora vamos orar pelos dois, representando a capelania, representando então a direção, aqui com um distanciamento físico, mas não espiritual. E nós vamos orar então. Estão em pé em casa, conseguem fazer um esforço, vamos orar. Eu sei que
o Senhor conhece o nosso coração e nós amamos estes irmãos e estas irmãs estão aqui a assistir e tantos outros que estão em casa e tantos outros que estão no serviço e que vão ver esta gravação mais tarde. Nós vamos orar por eles neste momento, em nome de Jesus. Então, povo de Deus em Portugal, levanta as suas mãos, vamos orar pelas nossas autoridades. Pai nosso que estás no céu, que o teu nome seja santificado nos nossos lábios e nas nossas vidas, quando nós dirigimos palavras a ti, Senhor. Tu és o Deus que está sentado no trono, tu és um Deus de ordem. Tu és um Deus, Senhor, ó Pai, que verdadeiramente ordenas. Ordena, Senhor, aos teus anjos, que são os teus mensageiros. Ordenas à tua igreja para que se levante neste tempo de trevas e acenda a sua luz. Pode ser pequena, mas uma pequena luz num quartel, numa esquadra, ó Pai, numa frente de batalha, num local, Senhor, ó Pai, pode fazer toda a diferença. E nós te louvamos por estes homens, Senhor. Queremos te agradecer a Ti pela vida do Coronel Freire, Senhor, que tem-se dedicado nestes tempos à frente também desta organização e que tem servido tantos homens e mulheres que servem nas forças policiais, nos militares, nas forças armadas. Nós estamos gratos a Deus pela sua vida. Oramos que o guardes com saúde, o protejas de todo o mal, possas lhe dar sabedoria, ideias criativas. Ó Pai, quando ele vai às prisões, quando está a partilhar a tua palavra, mesmo com aqueles que estão encarcerados, Senhor, ó Deus, usa o teu servo, dá-lhe sabedoria e graça e abre portas, Senhor. Te agradecemos também pelo Jorge, Senhor, o nosso capelão, Jorge Raposo. Oramos, Senhor, ó Pai, por este desafio que ele aceitou de assumir esta posição que não é fácil e estar ali como capelão evangélico, Senhor, servindo os hospitais militares. Senhor, oramos que lhe deixes, Senhor, palavras certas no momento certo, que possas abrir portas, possa, Senhor, as nossas autoridades reconhecerem a importância dos militares evangélicos, reconhecerem a importância destes homens e mulheres que dão de si para serem, Senhor, bons samaritanos, como ouvimos, para serem aquele, Senhor, que descem, Senhor, das suas cavalgaduras para se misturar, para, Senhor, ó Pai, aplicar, ó Deus, Senhor, curativo espiritual, estas almas tão carenciadas. Oramos por todos aqueles que estão, Senhor, passando por depressão, que sabemos que não são poucos que estão assim, Senhor, devido a tudo aquilo que estamos a passar. Oramos que Tu possas, Senhor, trazer um bálsamo fresco, um bálsamo de Gileade, Senhor, a cada alma, a cada mente, a cada coração. Oramos por aqueles que estão infectados, Senhor, com o Covid, que a Tua graça também possa estar a protegê-los, Senhor, de qualquer infecção maior e possas trazer, Senhor, ó Pai, Deus, saúde às suas vidas. Oramos, Senhor, para aqueles que estão na frente, mais longe, como o nosso irmão, ó Pai, que está ali no Afeganistão, Senhor, que ouvimos as suas palavras, possas confortar também o seu coração e tantos outros que nós podemos não conhecer, mas Tu conheces e que estão, Senhor, noutros lugares. Senhor, obrigado pelo Ministério dos MEP Portugal. Abençoa, Senhor, abençoa também que isso se multiplique nos países de expressão portuguesa, em África, Senhor, ó Pai, nos países da nossa língua e que de alguma forma esta comunhão também com os MEP aqui no continente português, Senhor, que Tu possas abençoar no nome de Jesus também este Ministério das Forças Armadas, possas abençoar os capelões, dar-lhe sabedoria e graça e oportunidades de ministério. Senhor, nós entregamos a Ti estas vidas, pedimos uma especial proteção e Te louvamos a Deus por aquilo que eles têm dado, Senhor. Recompensa Tu, sabemos que corremos a carreira, sabemos que fomos regimentados, Senhor, para o Teu exército celestial e sabemos que um dia vamos chegar a casa e Tu nos vais receber se formos encontrados fiéis. Ajuda, Senhor, a cada um a permanecer fiel, em perseverança até o fim, sabendo que a coroa da justiça está reservada por Ti, que és o nosso Senhor e que és o nosso dono e que és o nosso Deus e que és o nosso Rei. Nós oramos no nome de Jesus. Oramos também pelo nosso Presidente da República, por estas eleições que vão decorrer. Tu possas trazer, Senhor, tudo de uma forma ordeira e em paz. Oramos pelo Governo que dê sabedoria em todas as decisões que estão a ser tomadas neste dia, amanhã, nos próximos dias, e oramos, Senhor, que a nossa nação seja uma nação onde um dia se possa dizer: é uma nação do Senhor, pois bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós consagramos a Ti, Senhor, estas vidas e Te agradecemos pelo Seu ministério, no nome santo de Jesus e para a Tua glória. Amém e amém. Muito obrigado em nome da Aliança Evangélica, Coronel Freire, Capelão Jorge Raposo, muito obrigado a todos vós. Obrigado por terem preparado esta primeira noite da Semana Universal de Oração. Eu digo-vos, não sei se alguém vai conseguir fazer igual. Vocês foram excelentes. Que o Senhor vos abençoe. Vamos agora terminar e eu vou deixar... E agora está limpo, pode continuar, que eu vou ter que limpar outra vez.
Isto de facto, não sei se vão conseguir ficar com micros depois de tanta limpeza e tanto desgaste. Obrigado. Eu vou deixar a palavra final para o Samuel Cois, que vai dirigir o hino lema dos MEP, que é o slide seguinte. E queria agradecer não só à Aliança Evangélica Oportunidade, mas também na pessoa do pastor Gracindo, a disponibilidade deste espaço, e agradecer aos jovens, embora estejam aqui, aqueles que cantaram, que estamos muito gratos. Samuel vai dirigir aqui o nosso hino lema, e eu pedi àqueles que estão coordenados para cantar para vir aqui à frente, sim? Eu vou para baixo, mas podes vir para aqui também. Devem ficar espaçados. Aí, sem micro, vocês dois sem micro, está bem? Somos um em Cristo, somos um no Senhor. Somos um em Cristo, somos um no seu amor. Um em comunhão, um em oração. Somos um em Cristo, somos um no Senhor. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, querem cantar? Somos um em Cristo, somos um no Senhor. Somos um em Cristo, somos um no seu amor. Um em comunhão, um em oração. Somos um em Cristo, somos um no Senhor. Amém. Deus a todos abençoe e obrigado pela vossa ajuda e participação para a glória de Deus. Amém. Obrigado. Obrigado a todos. Distanciamento. Bom. Dás-me aí um. Moreira. Obrigado.